como identificar as despesas que nós vamos chamar assim de desnecessários ou que não são prioritárias, como fazer para identificá-las e como fazer para cortar essas despesas sem doer muito na vida da família. Existe sacrifício, né? Eu preciso falar para o nosso telespectador. Existe sacrifício. Escolhas, né? Eu posso escolher estar endividado, eu posso escolher ser um investidor. Os dois são... Ninguém nasce, né? Endividado. Nasceu mais um na maternidade, nasceu mais um endividado. Não, a gente se torna endividado, a gente se promove a ser endividado. É importante que quando a pessoa está numa situação muito difícil, ela está proposta a mudanças. Isso é fato, né? Eu prefiro uma pessoa, às vezes, que está endividada, a gente atender uma pessoa endividada, do que uma pessoa equilibrada, que ganha, gasta, mas não tem dívida, mas também não guarda. Primeira dificuldade, volta lá para a dívida. Então, a pessoa que está endividada, inadimplente, ela precisa fazer imediatamente quase uma operação de guerra mesmo. Ela tem que chegar, sentar com a família e vamos conversar. Apresentar o problema. Em primeiro lugar, apresenta o problema. Porque como é que eu posso ter um problema só para mim? Muitos são isso. Acontece, pastor Antônio, você deve ver isso também de perto, que você também é um especialista nessa área de investimento e também de finanças, da pessoa esconder isso da família. Não pode esconder, tem que apresentar o problema lá. Ó, tem um problema, a gente desequilibrou e agora a gente precisa tomar uma decisão. O que colocou você muito sabiamente é que nós precisamos combater a causa do problema. E a causa está no excesso de despesas que a gente vem comprando, inclusive com cartão de crédito. Gastar mais do que recebe. Gastar mais do que recebe. Então, a gente precisa fazer o quê? Com que esse equilíbrio volte a se perdurar. Tem uma frase que eu falo assim: às vezes é preciso falar sim, devo, não nego, pago quando e como puder. Você vai falar, como assim? O dia que eu escrevi isso no meu livro, a minha editora falou assim, você está maluco, você vai pôr isso aí no livro? Eu falei, eu vou pôr sim, sabe por quê? Porque não adianta eu fazer um acordo, aí eu vou tudo para os feirões, limpa nome. Todo mundo feirões limpa nome. A pessoa vai lá, deve 10 mil reais, não, tem um acordo legal, 50% de desconto, 5 mil você vai pagar só, e vai ainda ganhar uma coisa chamada, pode pagar esses 5 mil em 10 parcelas de 500 reais. A pessoa fica toda feliz e assina. Acha que está fazendo um grande negócio. Acho que resolveu o problema. Muitas foram as vezes que aí a pessoa, isso eu já fiz quando lá no começo da minha carreira, ia muito nas entrevistas de televisão, e aí chamava a pessoa e falava assim, eu só quero fazer uma pergunta para você. Você está todo feliz? Estou muito feliz. Eu fiz o acordo, estou adimplente novamente. Eu falei, então, esse 500 reais que você fez de prestação, 10 parcelas, você já tem ele reservado no seu orçamento financeiro? Não. Mas ele falava assim, mas isso... depois eu penso. Ou seja, daqui 3 meses ele voltava a ter o problema novamente. Então, não se combateu a causa, que você foi muito feliz. Cortar gastos. Cortar na raiz. Significa deixar alguns desejos imediatos em prol de um sonho, de um desejo maior. Sair das dívidas também é um sonho, mas não pode ser o único. E esse é outro problema. As pessoas se concentram muito e forçam muito em cima disso. Qual é o seu sonho? Sair da dívida. É assim, ó. Imagina que a pessoa está devendo lá uma casa própria de 30 anos. Não estou falando de cartão, casa própria, 30 anos. Aí ela recebe um dinheiro a mais, ela começa a ter um caixa a mais, aí ela começa a pagar a dívida. Eu falei, peraí, qual é o sonho? Ter a casa própria? Era. E depois? Agora, segundo sonho, aquela dívida de 30 é tentar quitar em 15 anos. Ela não sonha mais, ela só pensa em pagar dívida. Isso tem que ser pensado e raciocinado e mudado o modelo mental. A gente precisa mudar, por isso que a educação financeira é comportamental, não é finanças pessoais. Agora, Reinaldo, você falou aí, reúna a família e haja com transparência. O primeiro passo é fazer um diagnóstico, identificar exatamente tudo que gasta e começar a cortar. Agora, como fazer isso de uma forma prática? Prática. Apontamento de despesas. Pode ser um apontamento de despesas, pode ser uma caderneta, pode ser um caderno, mas é importante que você coloque em cada folha um tipo de despesas. Imagina que você vai ao supermercado 5 vezes no mês, você vai ter 5 anotações no supermercado. Então, imagina lá, você tem o supermercado 5 vezes, 5 anotações no mesmo lugar. Padaria, 10 vezes aqui. Eu dei dinheiro ao meu filho João, para minha filha Maria, eu anoto do que eu dei para ela. Durante 30 dias, tanto o cônjuge, os cônjuges, né, fazem o mesmo movimento. Depois de 30 dias, eu tenho prestações que eu vou pagar. Prestações todas iguais, todas juntas no mesmo lugar, para saber quanto está comprometendo o meu salário líquido, as prestações. Todas as minhas despesas durante 30 dias, simples. Aí eu fecho
durante 30 dias todas as minhas despesas e vou saber para onde foi cada centavo do meu dinheiro por tipo de despesas. Cuidado, hein? É por tipo. Por quê? Porque aí você vai sentar de novo e vai falar, bom, nós temos que reduzir. Olha, nós soma todos os gastos, mais as dívidas, está dando 4 mil, eu ganho 3. Alguma coisa errada. Vamos parar e vamos rever. Vai ter que baixar, vai ter que ter sacrifício, vai ter que ter humildade, deixar aquela compra que você deixa de fazer, que você faz sempre. Supermercados, todos os supermercados de qualquer pessoa que eu já vi no mundo tem 30% de excesso em tudo. É só uma questão de você procurar corretamente, fazer uma boa lista e fazer um trabalho sério com a família. Então eu diria que aonde nós vamos buscar, Antônio, os gastos dentro da própria família. Por isso que eu falo muito da família, porque se a família não estiver unida, jamais a gente consegue. Não tem como. E o marido, que às vezes é o gestor, em muitos casos, das finanças, é o principal provedor, ele não precisa ter vergonha, né, Reinaldo? Abra o coração, busque ajuda, a esposa, ajude, faça a sua parte, seja lá do seu marido, envolva os filhos. Eu acho que esse é o caminho, agir com transparência, identificar as despesas e decidirem juntos aonde dá para fazer o corte. O motivo, o agente motivador para que toda a família entenda isso é o que esta família quer realizar. O grande problema é, para que eu vou cortar gastos se eu não tenho nenhum motivo a mais para fazer? É só para sair de dívida, pai? Desculpa, pai. Eu quero mais um... Filho, então, tá. Aquele brinquedo que você sempre quis. Nossa, eu posso? Pode. Nós vamos fazer um trabalho juntos. Entre isso, também papai e mamãe vai sair do endividamento. Legal, tô dentro. Se a gente não conseguir convencer a família, não tem saídas que vai ser próspera. Não vai ser próspera. Então, a gente precisa envolvimento direto. É uma necessidade hoje do brasileiro fazer a lição de casa. O que é que a sua família quer? Porque o antídoto para um combate às dívidas significa sonhos. E compra com consciência. Com esses dois elementos, a gente consegue fazer um movimento maravilhoso de colocar as pessoas saudáveis e até sustentáveis financeiramente. E saber distinguir o que é desejo do que é necessidade. Na hora dos cortes, saiba identificar o que é desejo e ataque os desejos, priorize as necessidades. Esse é um caminho seguro, não é? Primeiro passo, reúna a sua família, converse sobre os propósitos de vida dela, inclusive as crianças, defina quanto custa tudo isso, inclusive as dívidas, se você as tiver, coloque também nesse papel e vamos buscar pelo saneamento desses custos, desses gastos, em prol de uma solução. Qual solução? Qual a ideia? Qual o recurso? Sonho. Esses desejos, esses propósitos é que vão fazer você e a sua família se movimentar em prol dessa solução que às vezes parece não ser e não ter fim, mas ela existe e você pode fazer uso dela. O texto bíblico que vai trazer um conselho que vai somar a tudo aquilo que o Reinaldo aqui trouxe para a gente. E ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Você precisa de sabedoria para saber onde cortar, como executar um plano para reestruturar a sua vida financeira. Ouça os nossos conselhos. É importante que você aprenda e entenda que você pode sim viver uma nova experiência. Administre bem o seu cartão de crédito, faça com sabedoria, corte os gastos desnecessários, una a sua família e peça a bênção de Deus.